E eu tinha uma vida muito louca quando eu era do mundo, né? Fui viciado em alguns tipos de droga e eu tinha muito complexo de inferioridade, né? Tanto que eu caí na cadeia, eu fui preso por causa desse complexo de inferioridade que eu tive. E eu achava feio, nortista, pobre, achava que, né, eu era um improvável. Eu mesmo achava que eu era improvável, nunca ia ter alguma solução para a minha vida. E esse complexo de inferioridade, ele me acompanhou até eu, né, aceitar Cristo. E aí eu caso, daqui a pouco vem uma traição, vem uma separação, aí vem tudo aquilo do passado, pô, e aí será que um dia eu vou ser feliz na minha área sentimental? Será que um dia vai dar certo? Poxa, Deus, eu tô te servindo, Deus, e aí, olha aí, todo mundo casado, todo mundo bem, e olha a minha vida, tal. E continuei, aí só tinha uma solução quando aconteceu toda essa parada aí da traição, só tinha uma saída, os pés de Cristo. E foi difícil pra caramba, porque fiquei com 2 filhas pequenas criando, uma de 2, uma de 4, e aí o tempo foi rolando, e eu pregando, cadeia, rua, né? Mas eu tinha aquele sonho, o meu sonho era ter uma família, o meu sonho era sentar numa mesa do restaurante com várias famílias, né? Com o irmão tal, com a esposa dele, com outro, tal. E isso não acontecia. Foi até um dia que eu recebi um convite para ir para Curitiba, né? E aí eu fui pregar no acampamento em Curitiba. Eu não estava desesperançoso, eu estava passando por um momento que eu olhava e falava, pô, será, Deus? Pô, será que é isso que o Senhor tem para mim, um projeto de família? Quando chegou em Curitiba, um amigo meu falou bem assim, pô, Babão, tem uma mina aí, mano, e tem um cara que tá aí, tá ligado? E aí eu queria que você juntasse esse cara com essa mina. Aí eu falei, vamos lá, né, maluco? No seu Santo Antônio, mas vamos lá. E fui para acampamento. Na hora que eu vi a Janaína, falei, maluco, você vai ficar solteiro pro resto da vida, você é louco. Na hora que eu vi a loira, falei, Deus, dá essa loira pra mim e tal, né? E aí foi indo, mas até o casamento foi complicado, né? Porque eu pedi ela em namoro e tal, ela também vai falar algumas paradas, né? E ela é muito exigente, queria um cara que parecia o Antônio Bandeira. Falei, você é louco. Tá certo, né? Falei, Na época do Zorro, lembra do filme do Zorro? Aí ela queria, né? E foi, mas a Janaína sempre falando não, e eu sempre insistindo. Até a hora que ela falou, esse cara é chato, mano, vou dar uma chance pra esse cara, né? Você ganhou pela persistência, mano. Foi mesmo. Foi na persistência mesmo? Foi. Aí eu peguei o avião, fui pra Curitiba, e aí conta aí o resto aí, como que foi, que você não queria casar comigo, nem namorar. Então, como eu falei, eu nunca fui viciada em nada, tal, só que eu sempre sentia um vazio dentro de mim, né? E aí, quando eu trabalhava lá em Curitiba, tinha uma moça que é cristã, que é a Fabiola, né? E aí ela começou a apresentar Jesus para mim, através de literatura. Porque eu fui muito resistente para ir na igreja. Perdão, você trabalhava com o quê, pastora, naquela época? Eu trabalhava com vendas. Vendas, tá. Vendas, só por telefone, de informática. E aí ela começou a trazer bastante literatura para mim. E eu não me interessava por nenhuma. E aí, como é a direção de Deus, ela trouxe um livro para mim chamado Filhos do Fogo. Esse livro é sobre satanismo. Como que um ex-satanista... filho. Perdão, eu não queria fazer conexão, né? Mas... Brincadeira. Mas foi o testemunho desse rapaz, que era um ex-satanista e que se converteu a ser cristão. Então, com esse livro, despertou, sabe? Porque Deus tem... Com Deus, cada pessoa, ele pega de um jeito diferente. Comigo foi através do medo. Sim. Porque eu sempre tive muito medo de ver demônio, essas coisas. Eu sempre fui receosa, né? Então, desse jeito que Deus me chamou. Aí, comecei a ir para a igreja. Entendi. Eu tinha um namoradinho na época, tal. Nem sabia disso. Claro que sabia. Falei, era um namoradinho, porque eu fazia Kung Fu. Nossa, minha história é doida. Eu fazia Kung Fu. E aí, ele era do Kung Fu, esse namoradinho meu. Aí, eu comecei a ir pra igreja. E aí, eu falei assim... Não, eu vou ser 100% certa com Deus. Então...
a partir de hoje, eu vou namorar e casar com quem Deus escolher para mim. A partir desse momento, eu terminei o namoro e falei, agora eu vou focar no que Deus separou para mim. E eu fiquei 5 anos orando, sem namorar com ninguém, até Deus me mostrar quem que era o meu marido. Entendeu? Nossa, 5 anos. Mas como que você tinha tanta certeza, assim, e era na fé mesmo? É, na fé. É porque, assim, quando você serve a Deus, Deus não vai deixar nada assim. Não que não vai acontecer coisas ruins com você. Vai acontecer, porque a gente é humano, né? Mas eu tinha tanta convicção no que Deus tinha pra mim, que eu falei, eu vou me posicionar. Mas teve uma parada muito louca, deixa eu cortar ela. Que foi o seguinte, eu tava em Curitiba, e aí, na hora que eu ia pegar o voo, eu tava namorando com ela, e um amigo meu me levou até o aeroporto e tal, e aí eu falei, vamos parar aqui na floricultura, tá ligado? Tal, pô, né, você tá namorando, você quer dar flor, boticária, quer dar bombom, isso é do barato todo. E aí eu peguei e falei, pô, vou comprar um buquê de flor, vou lá no serviço dela, vou dar pra ela, depois vou embora. E aí eu, parei, som do céu. Na hora que eu entrei na floricultura, tinha 40 buquês de rosa. Só tinha um buquê de flor do campo. Agora conta o restante aí pra ele. Você vê que loucura. Então, aí a gente se conheceu no acampamento, começamos a namorar pelo Skype, eu em Curitiba, ele em São Paulo, aqui em São Paulo. E aí eu falei, Deus, é ele mesmo que o Senhor separou para mim? Eu vou fazer um voto com o Senhor, porque a palavra de Deus me permite fazer o voto com Deus. Lá em Malaquias, né? Se você é fiel ao dízimo, Deus fala, pode me provar. Eu falei, então eu vou provar o Senhor. Só que só em pensamento, porque você falando, o diabo escuta. Eu falei, Deus, se o Babão for o homem que o Senhor separou para mim, for o meu marido, ele vai me dar um buquê de flor do campo. Eu fui bem específica com Deus. Bem específica. E aí, como eu trabalhava lá em Curitiba, era perto do aeroporto, ele estava vindo embora e ele passou lá no meu trabalho e falou, olha, isso aqui é para você. Aí, a hora que eu olhei, o buquê de flor do campo. Loucura. Aí eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, ela falou bem assim, pode preparar tudo pra gente casar. Eu falei, por quê, mano? O que é que foi? Aí ela falou, que eu fiz um voto com Deus durante 30 dias, você ia ter que me dar um buquê de flor do campo, não poderia ser rosa, nem margarida, nem nada. E hoje Deus confirmou que você é meu esposo. Aí falei, o quê? Já. Foi onde nós marcamos e até hoje, né, Jana? Loucura, entendeu? É isso que eu